Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e quase sempre nós estamos trazendo notícias sobre o REC 11. É um fundo que eu gosto muito dele, foi um dos primeiros fundos que eu investi e é um dos fundos imobiliários onde eu tenho a minha maior posição, porque eu considero um fundo muito seguro e vou estar mostrando aqui para vocês. Só de patrimônio ele tem 2,3 bilhões, sendo que o mercado está negociando ele na casa de 1,9 bilhões, ou seja, ele está descontado, mas isso não é novidade. REC 11 é um fundo que eu tenho há muito tempo na minha carteira e eu nunca vi o REC 11 com o preço sobre o valor patrimonial dele na casa de 1. Sempre ele está descontado, ou seja, qualquer momento que você quiser comprar, ele está barato. Ele tem um valor patrimonial de R$ 90,30 por cota e o mercado, no dia que saiu esse relatório gerencial, foi produzido, estava sendo negociado na casa de R$ 72,54, ou seja, para um fundo de papel que a gente tem como hábito não comprar acima de 1, eu considero muito bom. Ou seja, sempre que eu tenho um dinheirinho, eu aporto no REC 11, porque ele é um fundo de papel que ele sempre está ali bem barato. Só em operações em CRI ele tem 104, ou seja, os CRI deles são bem pulverizados. Tem outros fundos de papéis que estão entregando um retorno maior do que o REC 11, mas tem 50 CRI, tem 60 CRI, tem 30 CRI, tem fundo com 15 CRI. Então, não dá para competir com o REC 11, que tem 104 CRI, e todos eles pulverizados. Se tiver alguma inadimplência, dor de cabeça, não tem problema, porque são 104 CRI, ou seja, ele não está muito preocupado com casos de inadimplência. Ele aumentou a sua quantidade de fundos imobiliários, ele tinha 4 fundos imobiliários, subiu para 11. Eu não gostei disso que o REC fez, né? Mas ele aproveitou esse cenário de fundos imobiliários muito barato para aumentar a posição. Tudo bem, né? Eu entendo o que eles fizeram, mas eu não gosto, porque ter posições grandes em fundos imobiliários foi o que destruiu o IRDM11. O IRDM11 tinha CRI pulverizado, resolveu pulverizar fundo imobiliário e se deu muito mal. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 11,10. Você que é cotista do REC 11, você não pode reclamar. Os dividendos de 2024 foram muito, mas muito bom, o que dá um acumulado aí de 126,9%, ou seja, é excelente. A taxa de administração 0,2% ao ano, consultoria somente de 1%, ou seja, um fundo bem tranquilo. Teve algumas movimentações nos CRI, mas não interessa muito porque são 104. São movimentações pequenas, né? Aproveitando o cenário aí de inflação alta, fez algumas movimentações, mas a carteira de CRI dele é muito segura, certo? Descendo aqui embaixo, o patrimônio líquido dele, como ele tem fundos de papéis, evidentemente sofre uma pequena queda, porque os fundos de papéis eles acabam sendo valorizados para baixo, os CRI, né? Que devido à taxa de juros está muito alta, mas isso não me importa porque eu não vou vender o REC 11. Só seria importante saber o patrimônio líquido atual se eu fosse vender. E como eu não vou, eu não estou nem um pouco preocupado, certo? Então ele tem 2,1 bilhões em CRI pulverizado, tem 98 milhões em fundos imobiliários, tem 78 milhões em um excelente imóvel, que é o Morumbi Plaza, tem cotas de fundo de investimento, 45 milhões, outros ativos, 869 mil, ou seja, bem baixo, né? E 2,4 bilhões é a quantidade de patrimônio aí que ele tem no formato de ativo.
mais de 91% da sua carteira é CRI, o que torna ele essencialmente um fundo de papel. Tem 4% em fundos imobiliários, 3% em imóvel, né? E o Morumbi Plaza, um excelente imóvel. O CDI dele é médio, não é tão arriscado, CDI 3. O IPCA dele, no cenário que nós estamos agora, de IPCA mais 7 pagando o governo, IPCA e 8 já não se torna tão high yield, né? Então, em um cenário em que tinha IPCA e 5, né, que foi negociado lá atrás, a gente olhava o IPCA e 8 e, poxa, como esse ativo é arriscado. Olha como é interessante. A crise do governo está tão grande que o governo está pagando IPCA e 7,4. Como o REC 11 tem IPCA e 8 na carteira, IPCA e 9, já não se torna tão arriscado. Ou seja, ele tem uma carteira bem moderada. Estão aqui, tem alguns IPCA e 6, ou seja, pagando menos do que o governo está pagando. Isso é muito bom, porque se o governo está com a taxa de juros com os títulos públicos maior do que o IPCA, é ruim para o REC 11, é ruim, porque dinheiro não entra muito. Mas para quem deve para o REC 11 é bom. Então, o fundo recebe menos, mas ele não tem inadimplência. Por quê? Porque os títulos do governo estão mais altos do que a dívida que ele fez em um ambiente privado. Então, isso para quem pegou essas dívidas, isso é muito bom. Então, veja como entenda a jogada do fundo imobiliário. Quando você tem IPCA em 5, né, e na sua carteira do REC 11 tem um IPCA em 9, isso é muito ruim para o devedor. Por quê? Porque os títulos públicos estão pegando ali IPCA em 5, ou seja, bem mais barato. Então, você vai ter que pagar mais no ambiente privado. Agora, a taxa de juros está tão alta no governo que você tem um IPCA e 6 de dívida. Isso está melhor do que você comprar dívida, do que as dívidas que o governo anda fazendo, para você ver como é interessante. Esses CRI estão pulverizados, não tem nenhum quadro de inadimplência. Tem uma aqui que é o Olímpio, mas foi o contrário, foi um vencimento antecipado, ou seja, ele adiantou esse vencimento, ou seja, ele pagou a dívida antes do prazo. Então, o que acontece quando se paga uma dívida antes do prazo? Você paga uma multa em cima, certo? Então, quando você compra o CRI, o REC 11, você precisa ficar sabendo. Os devedores, eles podem quitar antes? Podem, mas pagam uma multa. Certo? Paga uma multa, por quê? Porque o fundo contava com aquele dinheiro e ele não vai mais receber. Então, se paga uma multa só para você entender como é que o mercado funciona. Ele tem alguns fundos imobiliários aqui presentes, muitos deles não são conhecidos por vocês, investidor, porque é principalmente para investidores qualificados é que tem acesso a esses fundos imobiliários, certo? Aqui tem a descrição de todos os CRI, onde você pode ler de um por um e as respectivas garantias. 61% da sua carteira indexada ao IPCA, tem partes indexadas ao IPCA com variação negativa, IGPM e só 14% que é o CDI, certo? Corporativo, ele tem 63% da carteira e pulverizado 37%, certo? Se nós olharmos os principais índices, ou seja, as principais taxas de juros, ele está com IGPM na casa de 9,4%, IPCA na casa de 8,37%, uma taxa de retorno de 11,64%, muito bom, um pré-fixado de 12,50%, né? O governo está com pré-fixado bem mais alto, e um CDI de 5,57, ou seja, muito bom. Pancada, né? Porque um CDI de 5,7 é muito alto. Os principais devedores dele são as incorporações, o loteamento e o segmento hoteleiro, certo? Ele tem os seus CRI
pulverizado, mas está concentrado principalmente na Alpea e a Bitasect, são os maiores geradores de CRI. Do ponto de vista de dividendo, ele está pagando mais do que o ano passado, que nós estamos num cenário bem interessante. Nós não estamos no cenário nem de inflação alta e nem de Selic alta. Nós estamos no cenário em que os dois estão altos, tanto a inflação como a Selic. Então, isso faz com que no ano de 2025 ele pague mais do que o ano passado. No mês de janeiro do ano passado, estava pagando 75 centavos, com expectativa de queda da Selic fechando o ano na casa de 9%. No mês de janeiro pagou 81%. Esse ano, com Selic na casa de 15% e IPCA na casa de 5,5% e 6%, olha o que está acontecendo. Dividendo de 1,03 e dividendo de 1,02, ou seja, pagando mais do que o ano passado. A sua cotação subiu, já foi para R$ 75,20, dividendo de 15,68, ou seja, mesmo que a Selic for para 15%, ele vai pagar mais, porque aqui é isento de imposto de renda. Ele está com desconto de 16%, mas o REC 11 sempre está descontado. Desde que eu comprei REC 11, ele nunca tem o seu preço sobre o valor patrimonial acima de 1. Tem uma liquidez de 1,95 milhões e já positivou, né? Já foi para casa de 1,79, ou seja, fundo de papel bom, é bom por causa disso, ele negativou, mas já positivou. Seu pior momento, todos os viram ali no final de dezembro, ele bateu R$ 63,45. A minha pena aqui era não ter R$100 mil para investir e comprar todinho de REC 11 sem medo de ser feliz. Bateu R$ 63,45, subiu para R$ 72,52 e diante da melhora já subiu de novo e foi para R$ 75,65. Ou seja, dentro de um mês ele saiu de R$ 63,00 e pulou para R$ 75,00. Eu gravei conteúdo aqui no canal, você que acompanha o canal certamente fez uma excelente aquisição, tanto que ele já se valorizou só no último mês 8%, e um fundo imobiliário se valorizar 8% é muita coisa. Às vezes um fundo imobiliário leva o ano inteiro para ter uma valorização de 8%, o REC 11 teve isso em um mês. Taxa de administração 0,2%, uma das menores do mercado. Procure um fundo imobiliário de papel bom, diversificado, seguro, como REC 11, na taxa de administração de 0,2. Se você encontrar, eu vendo o REC 11 e compro o fundo que você recomendar. Número de cotistas, 167.623, valor patrimonial R$ 90,30 e o último dividendo R$ 1,03, ou seja, excelente. Dividend yield médio 17,51, agora ele está pagando 14,68 e não adianta, ele não vai cair. A tendência dele vai ser subir, porque a crise do governo Lula já foi precificada, certo? Então, se não tivesse sido precificada, aí não, eu diria para você não comprar, porque ele vai cair mais. Só que ele não cai mais, né? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Ele já caiu o que tinha de cair e ele está em qual cenário? Cenário de subida, certo? Ele não está em cenário de queda. Então, não adianta você querer o que o REC 11 lhe pague 15%, não esqueça. É desse valor para baixo. Então, se você quiser entrar nele, é agora. Se quiser entrar depois, vai entrar, mas vai pegar 13%, 12% no máximo. Ele vem uma subida, né, de dividendo. Em 14/10 ele pagou 71 centavos. Ali em novembro foi para R$ 1,00. Em dezembro, 96. E 2025, pau na máquina, né? Por quê? 2025 maravilhoso. Inflação comendo solta e Selic alta, ou seja, o cenário que o REC 11 ama, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal e até o próximo vídeo. E REC 11 aí, um excelente fundo imobiliário.